A paz do Senhor, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa EBD em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Já quero pedir para vocês, que são nossos seguidores, que vocês dão o seu joinha, compartilhem nossos vídeos. Se quiserem fazer algum comentário, pode fazer, tá? Para que o YouTube entenda, né, que nosso programa está sendo bem visto, bem quisto, e ele possa, então, divulgar com mais precisão o nosso conteúdo, né? Porque nós, fazedor de conteúdo, sabemos a dificuldade, né, que é entrar numa plataforma como o YouTube, para alcançar destaque, né, para que o nosso conteúdo seja propagado através dessa plataforma, né, abençoada, ok? Então, não deixe de compartilhar, de dar o seu joinha e de fazer comentários também, se você desejar, ok? Para você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, você é bem-vindo e estará nos ajudando. É a contribuição que nós pedimos, né? Para que a palavra de Deus tenha maior alcance nessa plataforma do YouTube. Já peço para você pegar a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista, a sua Bíblia e vamos ao comentário da nossa lição de número 5, tá? Que será ministrada no dia 29 de outubro de 2023 na sua igreja. Para você que é aluno, você vai ter bastante aprendizado nessa lição e para você que é professor, você vai ter bastante conteúdo, né? Subsídio para você licionar no próximo domingo, dia 29 de outubro. Então fica conosco até o final. O tema da nossa lição, uma perspectiva pentecostal de missões, ok? Então nós vamos entrar nessa área, tá? O pentecostalismo no mundo, né? Quando ele iniciou, né? Qual foi a sua contribuição para a obra missionária e assim por diante. Alguns pormenores que iremos aprender, né, através dessa maravilhosa lição. O nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude aqui é dunamis, né? Poder, tá? Um poder dinâmico, né? Que alcançou proporções, né, grandíssimas através do Pentecoste ou do movimento pentecostal ali em Atos Apóstolos, capítulo 1 e verso 8, tá? E que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Testemunha, irmão, nós sermos testemunha do poder de Deus, do Espírito Santo, desse grande avivamento, é autenticar, né, ao mundo, certo? A pregação da palavra e autenticar o Senhor Jesus Cristo às pessoas, ok? É uma autenticação que nós, né, damos ao poder do Espírito Santo, a pregação do Evangelho, né, e a salvação através do Senhor Jesus. E por isso ele disse, e sereis testemunhas, né, tanto em Jerusalém, igreja local, tá? Como em toda a Judéia, podemos aí pôr, né, as igrejas ou os lugares em outras áreas estadual e também em Samaria, né, interestadual, fora do seu estado, fora da igreja local e também a missão transcultural que é aos confins da terra. São 4 áreas, né, onde nós podemos atuar para pregar, né, a palavra do Senhor Jesus. Às vezes você não pode, né, não tem condições de fazer missões transculturais em outros estados, né, mas você pode contribuir orando, contribuindo com oferta, com oração, né, para que as pessoas que estão disponíveis, chamadas pelo Espírito Santo, possam fazer esse trabalho, né, que você às vezes não pode ir, mas você não deixa de ser um missionário, porque você vai estar também fazendo missão, né, aí no bairro onde você mora, na igreja,
local onde você congrega, tá? Você não deixa de ser um missionário. Porém, pode contribuir para aqueles que vão, né, tem uma chamada, uma vocação para ser um missionário transcultural, né, em outras áreas, até os confins da terra. Dito isso, vamos para a verdade prática. E o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Então não é outro, é o mesmo, tá? Jesus é ontem, hoje e eternamente. O Espírito Santo também é Deus, ele é ontem, hoje e eternamente. E esse mesmo Espírito que foi derramado lá no Pentecoste, Deus também deseja derramar sobre o teu povo aqui, né? No século 21, na igreja pós-modernidade ou pós-moderna, ok? Então é o mesmo Espírito. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 ao verso 8. E o capítulo 14 e até ao 18, tá? Então não vou fazer a leitura, mas o texto, ele traz aqui a narrativa, né, sobre o cumprimento do dia do Pentecoste, tá? Então, o pastor já tem conhecimento, né, do dia do Pentecoste, quando Jesus foi assunto aos céus e pediu para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo para pregar com ousadia a palavra de Deus. Então, a missão que Jesus estava fazendo, agora ele transfere para a sua igreja. E a igreja agora é responsável para pregar. E por isso ela precisava de ser cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Então, primeiro, nós vimos na lição passada, que primeiro, a missão, né, é a essência, ela nasceu no coração de Deus. Então, no Antigo Testamento, o primeiro missionário foi Deus. Depois, no Novo, Jesus. E depois, Deus transferiu essa responsabilidade para a igreja. E hoje nós somos a igreja responsável de levar a palavra de Deus até os confins da terra. Então você é um corresponsável para pregar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Avançando para a nossa introdução, sem delongas, sem demora, tá? Uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nestes últimos dias. Então, aqui o que marca, né, o evangelismo, missões, é a paixão pela obra de Deus, né? Sermos apaixonados, né, por fazer missões para o nosso Deus. No primeiro ponto, nós temos 3 pontos, como é de costume os comentaristas fazerem, né, dividir a lição em 3 tópicos, né, principais, que são, o primeiro, uma perspectiva pentecostal de missões. No nosso segundo tópico, nós temos a obra missionária depois do Pentecoste. E no terceiro, nós temos a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Começando aqui, né, o nosso conteúdo dessa lição, vamos aqui no primeiro ponto, uma perspectiva pentecostal de missões. Primeiro ponto, somos evangélicos. Tá? Então, essa palavra, né, essa expressão evangélicos, ok? Ela significa acreditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, é pregar, é acreditar. Então, no sentido geral, de um modo mais popular, a expressão evangélico significa acreditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, no sentido histórico da palavra, o primeiro, tá, a trazer a expressão evangelho ou evangélicos foi Martinho Lutero. O monge Martinho Lutero foi o primeiro
a trazer essa expressão em 1517, tá? Ele trouxe, né, foi o autor dessa expressão evangélico, foi o primeiro, né, a falar esse nome, que ele usou esse termo, né, igreja evangélica, precisamente dizendo, tá? No intuito de adequar as doutrinas ao evangelho de Cristo. Por que isso? Porque o catolicismo medieval, ele estava muito divorciado da palavra de Deus, tá? Da salvação. Ele estava muito divorciado e, erroneamente, eles atribuíam a salvação à venda de urgências, compra de perdão de pecado, tá? Para a pessoa, né, o ente querido que havia morrido, sair mais rápido do purgatório, tá? Enquanto mais você pagava, mais rápido a alma saía do purgatório. Então essa foi a razão de Martinho Lutero, então, protestar contra os dogmas católicos, tá? Foi essa a razão de Martinho Lutero, combater os dogmas católicos. Então, pela primeira vez, tá, a expressão evangélico se popularizou, tá, a partir de 1517 por Martinho Lutero. Avançando para o nosso, ou aqui, fazendo a leitura, né, do nosso primeiro ponto, somos evangélicos. Já demos aqui um subsídio e vamos aqui fazer a leitura. Historicamente, os evangélicos é conhecido como alguém que enfatiza, tá, um compromisso pessoal com Jesus, né? Primeiro, a partir do novo nascimento. Segundo, a autoridade bíblica. Terceiro, o apelo de anunciar a Cristo e aos outros. Basicamente, esses princípios são o que os evangélicos têm em comum. Eles tornaram-se, num impulso evangélico, com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. Tá? Primeiro, a autoridade da Escritura. Segundo, a salvação pela fé. Terceiro, o sacerdócio universal dos crentes. Então, de acordo com o missiólogo Paul Palmerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica, tá, da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos de ministério do Espírito Santo, 1 Coríntios 12 e 11. Então nós temos aqui, né, esse conteúdo que nos traz esse ensinamento sobre, né, historicamente, a expressão evangelho, tá? Então ele está firmado aí nesses pontos. O compromisso pessoal com Jesus, a partir do novo nascimento, tá? Esse é o que sustenta, né, a verdade do evangelho. A autoridade bíblica, que nós temos a Bíblia como regra única, né, e infalível de fé, né? Ela é a autoridade, não é a igreja que está acima da Bíblia, mas é a Bíblia que está acima da igreja, ao contrário dos católicos, que a igreja está acima da Bíblia. Só crê na Bíblia porque a igreja ensinou eles, tá? Não. Quem nos ensina a crer na palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Então ela está acima da igreja. A igreja tem que ser submissa à palavra de Deus, tá? Então está aqui a nossa única, né, conduta e regra de fé, é a autoridade bíblica. Terceiro, o apelo de anunciar a Cristo aos outros, tá? Então esse é o dever de todo cristão. Uma vez que você aceitou a Cristo, você tem um dever, a obrigação de anunciar, cumprir a grande comissão. São basicamente esses princípios, são os que os evangélicos têm em comum, tá? Eles tornam-se num impulso evangélico com raiz histórica em tríplice ênfase da reforma protestante. Então, quais são essas tríplice ênfase da reforma protestante? Primeiro, a autoridade da Escritura, né? A Escritura, ela é que tem autoridade, não uma igreja.
A igreja só pode ser autorizada pelas escrituras, baseada nas escrituras, ok? Segunda, a salvação é pela fé, não é por indulgência e nem por compra de perdão de pecado, como dizia, né, o catolicismo medieval, na Idade Média, ok? Então, de acordo com o missiólogo, o terceiro, o sacerdócio universal, tá? A igreja hoje é o sacerdócio universal. Nós somos os sacerdotes de Cristo, tá? Responsável em arrancar as almas da garra de Satanás e, pelo Espírito Santo, convertê-lo ao Evangelho. Nós temos esse papel, né, de sacerdócio universal. É a igreja, cada um de nós somos sacerdote, temos, tá, o livre arbítrio de entrar na presença de Deus, do Senhor Jesus, e clamar a Ele para que nós, né, e do Espírito Santo, para que nós tenhamos poder como sacerdote aqui na terra de resgatar as almas das garras de Satanás, tá? Então, dito isso, tá? Então, de acordo com o missiólogo Poole, né? Não sei se estou aqui, é um nome inglês, não sei se estou pronunciando errado, mas Paul Morville, tá? Podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico, descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos de ministério do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 e 11. Repetindo para ficar bem claro, né, esse primeiro ponto. Avançando para o segundo ponto, somos pentecostais, sem dúvida, né, são os pentecostais. Por quê? Ser pentecostal é acreditar no Espírito Santo de Deus e na atualidade dos dons espirituais. Atos 1 e 8. Isso é ser pentecostal, né? De um modo mais simples, isso é ser pentecostal. Crer no Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais. Isso é ser pentecostal. Martinho Lutério, ele também, né, foi um dos também que trouxe, né, o movimento pentecostal, ok? Esse movimento pentecostal teve início em 1911. 1901, melhor dizendo, tá? Ele teve início com o grande pregador, né, um grande teólogo, Charles Parham, tá? Acho que essa é a pronúncia certa, tá? Em 1901, ok? É lógico que depois do movimento pentecostal, né, houve um período, né, parece que de esquecimento do Espírito Santo, depois que morreram os pais da igreja, tá? E aí em 1901, com Charles Parham, então, em Topeka, na cidade de Topeka, nos Estados Unidos da América, tá? Então, voltou, né, a se pregar, a se falar do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, começa aí um novo tempo, né? O tempo do Espírito Santo. E em 1906, na cidade de Los Angeles, esse movimento se popularizou através do jovem William Seymour, na Rua Azusa. E foi chamado o movimento da Rua Azusa, né? A grande explosão do Espírito Santo. Havia 300 anos que o Espírito Santo, né, tinha sido como esquecido. Ninguém falava. Mas a partir de 1901, através de Charles Parham, e depois, né, William Seymour foi batizado e chegou na Rua Azusa e começou a pregar sobre o Espírito Santo. Diz que ele tinha como púlpito uma caixa de tomate. E a pregação dele era simples, né? Sobre o Espírito Santo de Deus. E ele pregava, abaixava a cabeça e orava, e a igreja foi sendo tomada pelo Espírito Santo. Foi um grande avivamento.
que os moradores daquela região, em Los Angeles, eles disseram, os loucos da rua Azusa, né? Coisa tremenda. Pessoas sendo arrebatadas, pessoas que ia passando, ia ver o movimento, era tomado pelo Espírito Santo, esquecia até do trabalho. E foi aumentando esse movimento, foi um grande movimento, um mover do Espírito Santo, através desse homem que foi batizado, né? E ele popularizou, ali na rua Azusa, William Seymour, tá? Um negro, certo? Cheio do Espírito Santo de Deus. E Daniel Berg e Gunnar Wingre foram batizados através desse movimento pentecostal da rua Azusa. Daí tiveram uma visão espiritual, né, que eles deveriam fazer missões no Brasil. Tiveram uma visão e viram lá a cidade chamada Belém do Pará, né? E aí eles procuraram, indagaram e viram que era no Brasil e vieram para cá, tá? Daí o movimento não se só propagou no Brasil, mas no mundo todo. Tá? Aí o movimento se tornou abrangente, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Começou a grande evangelização. Tá? Agora o mover do Espírito Santo toma conta do mundo, ok? E há um crescimento espantoso do movimento pentecostal, não só no Brasil, mas no mundo, através desse movimento que começou lá em 1901, depois na Rua Azusa em 1906, na cidade de Los Angeles, primeira cidade de Topeka, né, por Charles Parman, e depois por William Seymour em Los Angeles, precisamente na Rua Azusa, um grande movimento pentecostal. Avançando para o terceiro tópico, contribuições pentecostais, tá? Vamos fazer a leitura aqui. É bom que façamos a leitura dos tópicos para ficar mais inteirado os nossos ouvintes, certo? No segundo tópico, somos pentecostais, demos aqui o subsídio, e agora, como o termo pentecostal nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo, que ocorreu com o apóstolo com os apóstolos no dia do Pentecoste, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I, da igreja primitiva, em Atos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 ao 12. Nas palavras do missiólogo Paul, essa experiência do Espírito Santo perpassou a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia do Pentecoste e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Atos, capítulo 1, 10 e 12. Então, tendo lido aqui o nosso segundo ponto, nós vamos para o terceiro. Terceiro ponto, contribuição pentecostais de missões, ou das contribuições pentecostais às missões, ou para as missões, tá? A contribuição do Pentecoste para as missões. Então, terceiro ponto. Vamos ler aqui primeiro. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operada pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos, Atos 16, versos 6 ao 10. Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo na prática das missões. Então, o subsídio nesse terceiro tópico, né? A contribuição pentecostais para as missões, às missões, tá? Uma das maiores contribuições que o pentecostalismo trouxe, tá?
para a obra missionária foi sem dúvida, meus queridos, o poder sobrenatural do Espírito Santo. Porque aonde, irmão, há um poder sobrenatural, curas e milagres, atrai pessoas. Atrai pessoas. Então, esse poder, emanado com a palavra, com a operação do Espírito Santo, que seguiram os apóstolos, para onde eles iam, o poder pentecostal seguiam eles. Então havia curas, havia o poder sobrenatural do Espírito Santo, e as pessoas então eram curadas, eram expulsos os demônios, e isso atraía, o sobrenatural atrai as pessoas. E o diabo, sabendo disso, ele usa o seu poder maligno, o centro de Macumba e outros lugares, para atrair as pessoas. O diabo é um macaco de Deus, ele copia tudo que Deus faz. Sabendo disso, ele começou também a utilizar as suas artimanhas. Mas o importante é que o sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, atraiu as pessoas e foi a razão do crescimento da igreja. Porque acompanhado da palavra vinha as operações sobrenaturais, curas, maravilhas, o dom de ciência, o dom de falar em línguas estranhas, o poder. Então isso atraiu as pessoas, isso foi uma das razões do grande explosão do crescimento pentecostal e salvação das almas, que cresceu a igreja, que Deus dava a cada dia as pessoas que ia salvar, principalmente na igreja primitiva. Foi o poder sobrenatural do Espírito Santo. Então nós temos aqui, a partir de 1910 até 1970, surgiram cerca de 800 templos. Olha o crescimento, a explosão do movimento pentecostal. Surgiram aproximadamente 700 a 800 templos evangélicos no Brasil. Nós estamos falando em termos do nosso país, ok? De 700 a 800 templos no Brasil. Em aproximadamente 50 a 60 anos. Olha aí. 700 a 800 mil templos no Brasil, em aproximadamente em 50 a 60 anos, tá? E a partir de 1970 até 2019, já haviam aproximadamente 100 mil templos só das Assembleias de Deus no Brasil. Sem falar Deus e Amor e outras igrejas pentecostais, só da Assembleia de Deus, ok? A primeira, aqui no Brasil. Só dela, 100 mil templos, para ver a explosão e o crescimento do poder pentecostal, do poder do Espírito Santo, do poder sobrenatural, dos dons espirituais. Hoje já temos mais de 20 mil crentes no Brasil, para vocês terem uma ideia. Crentes pentecostais, só nas Assembleias de Deus, 20 mil, fora o mundo todo, tá? Foi uma explosão. Tudo isso deve-se ao poder sobrenatural do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ali no dia do Pentecoste. Quando ali Pedro ganhou 3 mil almas para o reino de Deus. Olha aí o que trouxe, essa dispensação do Espírito Santo. O movimento pentecostal provocou e promoveu um crescimento explosivo da palavra de Deus e das almas que hão de se salvar. Isso é maravilha, tá? Avançando para nós estamos aqui no terceiro ponto do primeiro tópico, então nós vamos avançar agora para o segundo ponto, ou o segundo tópico, a obra missionária depois do Pentecoste. Primeiro ponto, a causa da obra missionária da primeira igreja, tá? Então, a causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste e o acontecimento que impulsionou a obra missionária da primeira igreja, o Senhor Jesus disse aos discípulos que uma vez capacitado pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Atos 1 e 8. Por isso,
o período em que a igreja cristã viveu, seu maior crescimento foi o do primeiro século da nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho. Os discípulos deveriam estar revestidos do poder ou de poder, Atos 1 e 4. Isso se cumpriria fielmente em Atos 2. Então, antes de sair fazer a obra, certo? Jesus lhes deu uma ordem, que eles deviam ficar em Jerusalém, até que do alto seriam revestidos do poder de Deus para ser testemunha, para autenticar a obra do Espírito Santo. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eles precisavam estar cheios do poder do Espírito Santo. Então nesse primeiro ponto, aqui do segundo tópico, nós temos subsídio, tá? A causa da obra missionária, né, da primeira igreja. A causa da obra missionária da primeira igreja. Veja bem, a causa do grande crescimento da obra missionária no primeiro século foi o poder do Espírito Santo, sem dúvida. Atos, capítulo 5, verso 12, 16, tá? Nós vemos lá também, capítulo 2 e 42, se não estou equivocado, que eles eram unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Então, o que mantém a igreja de pé é a doutrina, tá? E o que traz o relacionamento, essa unidade, certo? Entre irmãos é a comunhão. São os 4 pilares, tá? E o que faz a partilha, né? E os irmãos estar ao redor ou à mesa para partilhar do pão, para participar do pão, tá? É o partir do pão, que traz essa unidade, que é a Santa Ceia, tá? Deixada por Cristo Jesus. E o que sustenta tudo isso, tá? O que amarra tudo isso é que eles eram unânimes nas orações. Sem oração não existe igreja. Sem oração, a igreja se torna inútil na terra. Simplesmente um ajuntamento social. Mas quando se tem oração, então a igreja está de pé. Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo, mas é preciso de estar de joelho. O Satanás não respeita credencial, bacharel em teologia, tá? Anos de crente, não. Ele respeita, ele sai de macharré um crente que está de joelho. Então a oração é que sustenta a igreja, tá? Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Oração é a lenha que queima no altar e ativa o mover do Espírito Santo na igreja e no mundo pentecostal. Ok? Então, se não tiver fogo no altar, a igreja se torna fria, ou os obreiros se tornam frios. Então é preciso a lenha que faz esse fogo pegar, é a oração, através do Espírito Santo de Deus. Então aprendemos isso, tá? São subsídios, ok? Então em 60 anos, a igreja primitiva já havia evangelizado, tá? 3 continentes. Pasmem os senhores aí, 3 continentes, tá? E conquistado milhões de pessoas. Olha aí, na igreja do primeiro século, tá? 3 continentes. Cristo, e para Cristo, né? Muitas, milhares de pessoas para Cristo. Sem os recursos que nós temos hoje, sem os aparatos que nós temos, os sons, né? Aviões para ir para onde se é necessário, carros. Então, a igreja primitiva, sem esses recursos, em 60 anos, eles haviam evangelizado 3 continentes e ganhado milhares de almas. E hoje nós temos todos os recursos, né?
cômodos para nós fazer essa evangelização. E às vezes estamos, em proporção, perdendo para a igreja primitiva, que não tinha esse recurso. Esse sucesso foi por causa do poder do Espírito Santo derramado, né? O poder dunamis, o dinamis, né? É o poder do Espírito Santo de Deus, ou dunamis, poder para arrebentar a porta do inferno, tá? Esse poder dinâmico, né? Que a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo, porque tem o poder do Espírito Santo de Deus. Tá? Sem esse poder, sem esse investimento, a igreja não tem ousadia para pregar o evangelho. Se torna um ajuntamento social, como muitos aí tradicionais que não têm o poder, aqueles que se consideram, né, cessacionista, que os dons espirituais cessaram. Foi só até a igreja primitiva, mas nós somos continuistas e acreditando que o Espírito Santo continua a batizar e a mover o crescimento da igreja de Cristo. No nosso segundo ponto, do segundo tópico, nós temos aqui a expansão missionária da primeira igreja. Como foi a expansão missionária? Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaca a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, 1 Coríntios 16, verso 8 e 9, pois ele estabeleceu igrejas nas quatro províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Aquila, Priscila e etc. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano, ok? Atos 8, 26 e 30. Então, embora, né, nós temos registros que Paulo foi um dos maiores missionários, plantou mais de 40 igrejas, certo? Ele pregou em todas essas cidades, né, essas províncias, tá? E ele atingiu até o continente europeu, e hoje por isso que nós temos, né, atravessaram oceanos que foram ali alcançados pelo Evangelho através do apóstolo Paulo e chegou até o Brasil, ou através daquelas pessoas que foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo e chegou até o Brasil, e por isso hoje nós somos cristãos, né? Acreditamos no poder pentecostal. Então, nesse segundo ponto, nós temos aqui algum subsídio, tá? A expansão missionária da primeira igreja, né? No dia do Pentecoste, quase 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus, e eram povos de várias nações, ou de várias regiões e nacionalidades, tá? Que ouviram, né? Que viram os apóstolos cheios do poder do Espírito Santo falando as suas próprias línguas através do poder do Espírito Santo. A glossolária, tá? Que é falar em línguas estranhas. E a xenolária, que é sem conhecimento das línguas estrangeiras, pelo poder do Espírito Santo, falar em outras línguas, em línguas já conhecidas por outros povos. Foi o que aconteceu. Eles viram os apóstolos falando na sua própria língua e ficaram admirados. Tá? E chegaram a dizer alguns que estavam bêbados. E o apóstolo Pedro, com ousadia, agora cheio do poder, olha, o que vocês estão vendo hoje não é nada disso que vocês estão pensando, mas é o que foi predito por Joel. Tá? Que Deus, né, derramaria do teu espírito sobre toda a carne. E hoje está acontecendo esse cumprimento dessa profecia. E ele pregou. Tá? E somente uma pregação, né, do apóstolo Pedro, cheio do poder, em Atos 2, 9 e 11, quase 3.000 almas foram
receberam, entregaram-se aos pés do Senhor Jesus. Converteram, né? Teve aí um novo nascimento, novos conversos para a obra de Deus. Esse foi o poder do Espírito Santo, dunamis, né? Derramado ali. Nasceram em um só dia, olha só, irmãos, quase 3.000 almas, tá? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas voltaram para suas cidades e contribuíram para a expansão do reino de Deus, né? Dos salvos no mundo, tá? Do reino de Deus no mundo. Essas pessoas se tornaram grandes missionários pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porém, o missionário que mais contribuiu na plantação de igreja foi o apóstolo Paulo. Como eu já disse, 40 igrejas aproximadamente ele plantou nessas províncias, nessa cidade. Com a ajuda dos seus, né, aqueles que estavam contribuindo com ele na missão. Então o apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários. E também os outros apóstolos contribuíram, Pedro, João, né, como já vimos, para o crescimento através do poder do Espírito Santo de Deus. Avançando agora por terceiro ponto, segundo tópico da nossa lição, tá? Deus não faz acepção de pessoas. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são salvos do amor de Deus, todos os seres humanos são salvos do amor de Deus, Atos 10, 34, 35, 11, 17 e 18. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, Atos 9, 15, 16, 1 Timóteo 2, 7, Tito 2 e 11. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, verso 9, 10 e 13, 7 e 9 e 11 e 15. Com esse entendimento, a respeito da natureza ilimitada do plano da salvação de Deus para os homens, impulsionado pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Podemos ver isso no ministério de Pedro com o cinturão Cornélio, Atos 10, o trabalho de Filipe, em Atos 8, a igreja missionária em Antioquia, Atos 13, 1 ao 3, bem como em Roma e em outras regiões longínquas com o ministério apostólico de Paulo, Romanos 15, 22 e 19. Então, Deus não faz acepção de pessoas. João 3,16, como eu já disse, Deus amou o mundo de uma tal maneira que seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, Deus não cancelou e nem anulou, ok? O livre-arbítrio do homem. Então o homem tem escolha, livre-arbítrio de escolha. Escolher servir Deus ou não escolher servir Deus. E aqueles que não escolhem aceitar a Cristo como Salvador, a servir Deus, então ele está destinado ao inferno. Não porque Deus não os amou, mas é porque eles escolheram não servir a Deus, não aceitar a Cristo como Salvador. Então eles vão com as suas próprias pernas. Mas Deus não faz acepção de pessoas. É as pessoas que não querem aceitar o plano de Deus de salvação. Tá? Então, nesse sentido, não tem, né, como Deus falar, porque Ele deu livre arbítrio de escolha para as pessoas. Deus não tem um grupo predestinado para a salvação, né, predileto, mas Ele amou todos. Todos têm o direito de salvação. Porém, por causa do livre-arbítrio, as pessoas escolhem não servir a Deus, não querem a salvação, e aí, então, eles escolhem ir para o inferno, por conta própria. Essa é a verdade, nua e crua, né? Não tem como discutir. Eles preferem a condenação. Avançando para o nosso terceiro e último tópico, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito Santo na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo, estão a de ungir, inspirar, separar, enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra, como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação inclusiva do Espírito Santo.
Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Isaías 61, verso 1 ao 3, Lucas capítulo 4, 17 ao 20. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com os problemas sociais e quaisquer outras atividades, que não fosse a evangelização. Atos 6, verso 1 e 4. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições. Atos 4, 32. O que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho de Deus. Atos 19 e 31. Então Deus não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas, da eclésia ali, das viúvas, problema social, mas que só dedicasse a palavra. E aí foi escolhido aí 7 diáconos para cuidar das mesas, dos problemas que tinham, as viúvas que precisavam, tá? Então é nesse sentido que está aqui falando a palavra de Deus, tá? Então nesse segundo ponto, ok? O Espírito Santo capacita para a obra, tá? E escolhe missionário para anunciar as boas novas de salvação ao mundo, ok? E temos aqui a revelação. Então nós vemos aqui, esse é o segundo ponto, mas no primeiro ponto, nós temos aqui um subsídio, primeiro ponto. Hoje, nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo, a obra missionária, tá? E essa obra missionária, ela é mérito do Espírito Santo, não é mérito nosso. Então nós somos usados pelo Espírito Santo, é um sucesso a pregação, e esse sucesso é mérito do Espírito Santo, não nosso. Então nós não podemos arrogar mérito para nós, mas é atribuir mérito ao Espírito Santo, que é Ele que é o dono dessa obra. O sucesso dessa obra, a expansão dessa obra, deve-se ao Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. 1 João 16 e 8, ok? E, aliás, João 16 e 8. E é Ele que dá poder para a manifestação sobrenatural para a operação dos milagres. Então é Ele que dá esse poder sobrenatural para a operação dos milagres, maravilhas, tá? E etc, etc. E é Ele que nos dá ousadia para pregar a todos, E dá ousadia para pregar e todos os dons necessários para avançarmos contra o mal. É o Espírito Santo, que nos concede essa ousadia de pregar e avançar contra a obra do mal. Avançando então para o segundo ponto, o terceiro tópico, o Espírito Santo capacita para a obra. É Ele que capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Atos 8, 29, e Atos 13, 2 e Atos 20, 28. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Atos 16, verso 4 ao 7. Nesse sentido, o Espírito Santo também é um instrutor dos ministros da palavra de Deus, no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. 1 Coríntios 2, verso 1 ao 18. Não por acaso a ação do poder do Espírito Santo na igreja é característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus, quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sobre a experiência do Espírito Santo de Deus. E aí, então, Atos Apóstolos levou o nome de Atos do Espírito Santo de Deus, ok? Coisa maravilhosa. Então, nesse segundo ponto aqui, o Espírito Santo capacita para a obra. Todos que é vocacionado para a obra missionária devem buscar continuamente o Espírito Santo, pois é Ele que capacita e envia cristãos para essa abençoada tarefa. Então, devemos invocar. Não há como você sair ao campo missionário sem o revestimento do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então é preciso nós invocar
tá? E sendo renovada a cada dia, porque Ele é que capacita para essa obra. Avançando para o último e o terceiro ponto, do terceiro tópico, Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais, da CPAD, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. E é o que observamos no livro do Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é um Deus deísta, isto é impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja, pelo poder ativo do Espírito Santo. Atos 17, versículo 28 e 30. Assim a igreja, que dá espaço para a atuação do Espírito Santo, será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito Santo, direta na obra missionária, é uma ênfase do pentecostalismo ou do pentecostais. Ok? Então, aqui diz que o nosso Deus não é um Deus deísta, né? É como a questão do relógio. O relojoeiro faz o relógio e deixa ele ao léu. Tá? Não vem dar assistência. Ok? Deus não. Nosso Deus é teísta. Teo, Deus. Ista. A doutrina que nos ensina que Deus está junto com nós. Ele nos fez e não nos abandonou, mas está conosco. E a prova é essa, que Jesus foi para a glória, mas ele disse, eu enviarei outro Consolador que estará com vocês para sempre, tá? Até a consumação do século. E hoje, a dispensação é do Espírito Santo. Esse Consolador que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele está conosco. Então não tem outro meio, não tem outro para nós buscar, a não ser o revestimento do poder do Espírito Santo, para ser ousado como Pedro, para pregar a palavra e ganhar almas para o reino de Deus. Então você é responsável. Busque o poder do Espírito Santo, o dunamis, né? O poder dinâmico do Espírito Santo para nós convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo de Deus. Então, trazendo um subsídio aqui, Deus age por meio do Espírito Santo. Primeiro, porque Ele é que separa. Deus é que separa os vocacionados para fazer a obra missionária. Atos 13, 2. Segundo, é Ele que capacita. 1 Coríntios 2 e 7. É o Espírito Santo que capacita para a obra missionária. Terceiro, é o Espírito Santo que guia. João 16 e 13. O Espírito Santo que guiou o apóstolo Paulo. Aonde o apóstolo Paulo deveria ir, o Espírito Santo guiava. Aonde que não era para ir, ele também dizia. Tá? Então é o Espírito Santo que dá a direção. Quarto, o Espírito Santo supre as necessidades. Atos 11, 28 e 29. Houve uma grande fome, né? Pelo Espírito Santo avisou que haveria uma grande fome, e Paulo sai às igrejas angariando, né, víveres para a igreja de Jerusalém, para que os irmãos não tivessem necessidade. Então é Ele que supre todas as nossas necessidades. Se você é um missionário e está passando apuro, clame a Ele, e Ele vai enviar recursos para você continuar a obra de Deus. Ele vai suprir e não vai deixar você e sua família perecer. Bênção de Deus. Aqui terminamos, né, esse conteúdo maravilhoso e vamos aqui para a conclusão. Conclusão. Nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas. O poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine debaixo do poder e direção do Espírito Santo de Deus. É essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Então, se você quer ter sucesso, dá ousadia, busque, né? Fica sobre a orientação e debaixo do poder do Espírito Santo. E aí ele vai fazer uma grande obra através da sua pessoa.
porque o mérito é dele, não é nosso. Somos apenas ferramenta, instrumento do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é Deus. O Pai e o Filho são três pessoas subsistindo em um único Deus. E cada um teve uma missão distinta. O Pai no Antigo Testamento, Jesus no Novo e o Espírito Santo agora na dispensação da graça. Submetemos ao poder do Espírito Santo, o dunamis, né? A dinamite, que traz uma explosão espiritual para a salvação de almas. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Espero ter contribuído, né, na minha humilde pessoa, no meu humilde conhecimento, mas a minha vontade é muito grande de pregar o Evangelho. E a gente usa esse recurso que foi, né, dispensado a nós, tá? Com todas as nossas falhas, com todas as dificuldades, né, de um conhecimento mais abrangente, mas estamos aqui para dar essa pequena contribuição. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Um beijão no seu coração e não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar nosso vídeo para que a obra do Senhor cresça e Jesus apareça em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. Até o próximo vídeo.